Estamos iniciando mais uma aula, né? A nossa segunda aula da nossa série, da nossa nova série de grandes assuntos e indicações de livros acerca desses grandes assuntos, tá? Então sejam todos bem-vindos, quem está aqui no nosso ao vivo e também quem está assistindo no gravado no YouTube, né? Sejam bem-vindos a essas nossas aulas, porque aqui a nossa proposta é de muito aprendizado, proposta realmente de boas indicações e que realmente a gente tem aí uma boa troca de ideias e que cada vez mais a gente possa expandir o nosso pensamento, possa expandir o nosso aprendizado acerca desses grandes temas, que são temas atuais, temas relevantes para essa nossa sociedade moderna e também para as grandes questões que a gente está vivendo na atualidade. Então, na semana passada, nós conversamos sobre política, sobre alguns conceitos envolvendo política. E hoje nós vamos trabalhar conceitos envolvendo economia e eu vou indicar alguns livros para a gente poder começar a entender e vivenciar essa temática e alguns livros de conceitos mais intermediários, porque a ideia é realmente a gente procurar entender mais acerca do tema, realmente expandir os nossos conhecimentos e procurar querer saber mais, cada vez mais, sobre essas grandes temáticas que são relevantes, gente, para todos nós. Para todos nós, independente de qual é a nossa profissão, qual é a nossa classe social, qual é o nosso nível de instrução, todos nós precisamos saber sobre esses assuntos porque eles têm uma relevância social muito grande. E tudo isso impacta muito no nosso dia a dia, né? A política e a economia impactam demais no nosso dia a dia. Então, quando a gente ouve falar que teve aumento de tantos por cento no preço do arroz, isso não impacta no nosso dia a dia? Teve uma queda de tantos por cento no preço da gasolina, também não impacta no nosso dia a dia? Então, dentre essas e outras questões, são de extrema relevância que a gente entenda como funciona, porque são questões de relevância social, são questões de relevância para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, porque realmente impacta, tá? Então a ideia hoje é aprendendo sobre economia e do porquê, né? Do porquê nós precisamos aprender sobre essa grande temática, né? Do porquê isso é relevante no nosso aprendizado. Como eu falei, economia, tanto economia quanto política são temas centrais, tá sempre nas mídias, nos jornais, estão sempre falando bastante sobre esse assunto. Porém, justamente o que a gente vê muito nas mídias são assuntos limitados, são contextos limitados. A gente ouve falar muito na limitação sobre dinheiro, investimento, finanças, que também fazem parte.
Mas não é só isso. A, a ciência econômica, ela está dentro da ciência social. Ela faz parte da ciência social, faz parte da sociologia. Ela está dentro das ciências humanas, tanto que é uma das ciências humanas que mais utilizam de exatas. Tá ali meio a meio, 50-50. Isso poucas pessoas sabem. Muitos pensam que economia se enquadra em exatas e na verdade não, se enquadra em humanas. Porque se estuda os aspectos sociológicos, o comportamento da sociedade em relação também aos aspectos financeiros, a questão do dinheiro, de finanças. Mas as ciências sociais surgiram da necessidade de lidar com a escassez de recursos naturais, de lidar com essa dinâmica de não deixar que os recursos naturais se findem, ou seja, que eles acabem. Então, seria administrar os recursos naturais e também os recursos financeiros, que com o passar do tempo passaram a ter o lastro do dinheiro, o lastro monetário, porque antigamente isso era feito através do escambo, que o escambo era o quê? A troca pura de mercadorias. Se trocava mercadoria por mercadoria e com o passar do tempo as mercadorias passaram a ser trocadas através do dinheiro, que inicialmente tinha o lastro, ou seja, tinha o valor intrínseco em metais preciosos. E com o passar do tempo o dinheiro passou a ter o lastro, ou seja, passou a ter o seu valor intrínseco na confiança. Isso é resumindo bem a história do dinheiro, a história monetária. Então, as ciências econômicas surgiram para gerenciar tudo isso, para gerenciar todos esses recursos. Então, vejam quantos aspectos precisam ser gerenciados. E, logicamente, o ser humano entra nesse aspecto, porque o ser humano precisa ter as suas necessidades e os seus desejos atendidos. E para isso, todos os recursos precisam ser bem gerenciados. Por quê? Se algum recurso faltar, vai haver problemas para que as suas necessidades sejam atendidas. Não estou falando aqui de desejo, estou falando de necessidades, do básico. Como a gente já vê em muitos lugares em que já faltam certos alimentos, em que já se falta água, em que já se tem dificuldade de acesso a saneamento, energia. A gente vê muito isso em países em desenvolvimento, em que a situação econômica é muito precária, em que a base econômica é muito precária. E aí, precisam-se de pessoas com esse conhecimento, com essa base econômica, para desenvolver isso. E através dos governos, dos estados, os especialistas econômicos vão auxiliar buscando estratégias para que esses problemas venham a ser solucionados. Então vejam a importância da economia no nosso dia a dia, né? Mas aí vocês podem perguntar, tá, tudo bem, você está explicando a importância da economia, dos especialistas em economia, mas e quem é leigo? Quem não é formado na área? Por que precisa ter esse conhecimento? Para quê? Aí vem no âmbito micro, no âmbito da sua casa, do seu lar, da sua administração financeira, do seu salário, dos recursos financeiros e das necessidades básicas da sua família. Isso também não precisa ser administrado? E os impactos das decisões do governo
do governo do município, do estado, do país, também não impactam na economia da sua casa? Então pense em todos esses aspectos. Será que não é importante você ter conhecimento de causa para poder lidar com essas situações, entender melhor em relação aos impostos, como funciona o sistema tributário, como funciona a dinâmica econômica no seu país? Então, né, fiquem com essa questão para que vocês, até o final aí da nossa aula, consigam parar para responder acerca disso, tá? Então, além dessa questão que eu deixo para vocês refletirem, outra coisa para vocês pararem para pensar daqui em diante. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre economia, pensem que não se trata apenas de dinheiro, de finanças, de números, mas sim de uma ciência que observa toda a questão social do nosso país, da nossa região, do nosso entorno e como todos esses agentes interagem para atender às suas necessidades básicas. Então, o quanto de coisas que envolve a economia, que não somente o que a gente ouve falar por aí, né? E sim, economia e política estão intimamente ligadas. Os alunos me perguntam bastante sobre isso, me perguntam sempre. Por quê? Se quem dita as regras econômicas do país são os governos municipal, estadual e federal, e os governos eles são regidos pela política do país, então ambos estão intimamente ligados, sim. Então, respondendo essa questão, política e economia andam intimamente juntas. Não tem como separar uma coisa da outra, tá, gente? Então, agora vamos começar a nossa indicação de livros. Peraí, só um momentinho. Vamos lá. Vou projetar aqui, que eu acho que fica muito melhor para a gente poder ir conversando. Hoje eu tenho 6 indicações de livros que eu vou projetar e mais uma que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal. O primeiro livro, gente, que eu quero indicar para vocês é o livro que se chama O Livro da Economia, que é esse azulzinho que está aparecendo aí para vocês. Ele é um livro que não é de um autor só, é de um grupo de economistas, professores, jornalistas, enfim, especialistas da área econômica, que traz as principais bases da economia e pensamentos da área. Ou seja, é um compilado de principais definições sobre economia e eu acho bem bacana para quem está começando na área, para quem está querendo começar a entender as definições, para quem está querendo começar a entender o que é economia. É numa linguagem bem simplista, então eu super sugiro para quem está iniciando nas ciências econômicas. Minha segunda indicação é o livro Economia na Palma da Mão, do economês para o português. Por que a gente diz economês? Porque tem muitos termos na economia
são termos técnicos, termos específicos, que a gente acaba dizendo que é uma língua própria, é um idioma próprio. Mas aqui nesse livro se procura traduzir esses termos, vamos dizer assim, para a nossa língua, para torná-los mais fáceis, para torná-los mais inteligíveis, para que todos venham a entender. A próxima indicação, esse livro aqui amarelo, é o Economia, Modo de Usar. Um guia básico dos principais conceitos econômicos. É como se fosse um manual, tá? Que tem assim a definição das principais teorias econômicas. Então, assim, não traz definições econômicas, mas traz definições das principais teorias. E são muitas, então ajuda bastante a entender as principais vertentes, as principais correntes econômicas. Então também super recomendo, depois que você lê as outras indicações que eu deixei anteriormente. A próxima indicação é o livro Tudo o que você precisa saber sobre economia. Nesse já traz um resumo sobre as principais teorias. Então, no anterior, traz definições sobre as principais teorias. Nesse, já amplia um pouco mais, traz resumos sobre essas principais teorias. Ou seja, já é um próximo passo, já é uma próxima leitura a ser feita. Porque, como eu disse, são muitas teorias, mas são teorias importantes, até para a gente entender os contextos históricos em que cada uma surgiu, em que cada uma foi aplicada. Algumas foram aplicadas, outras não. E a gente consegue entender até também as dimensões históricas, porque muitas se atrelam com fatores históricos. Nos esclarece também muito no sentido da história. Então, quando a gente for falar sobre história, também vai nos esclarecer muitos pontos. A próxima indicação, esse talvez muitos conheçam, porque eu já vi muito em livrarias. Eu creio até que se tornou um best-seller, esse é mais conhecido, que é Uma Breve História da Economia. Esse já traz o fator histórico mesmo de todo o processo econômico. Então, o que eu falei sobre a história do dinheiro, que iniciou com o processo de escambo, de troca de mercadoria, depois a moeda era o próprio metal precioso, depois que veio o papel moeda, né? E veio todo o processo. Então, conta toda a história da economia, desde os primórdios até a modernidade. Então, faz esse retrocesso de 12 mil anos de civilização, né, fazendo paralelo com a economia, até hoje. Então, é muito bacana, traz de forma resumida e bem esclarecedora, bem didática, a história da economia. Então, também é para quem tem pressa de entender como se deu toda a história da economia da humanidade. E a próxima dica, que esse livro é assim, para os estudantes de economia, é bibliografia obrigatória, é um calhamaço.
O meu não tá aqui, senão eu mostraria para vocês, é um calhamaço. Mas assim, não é um livro para você ler de forma corrente, é um livro para ser estudado. Por quê? Ele é realmente um dicionário de economia. Ele contém, né, mais de 7.000 verbetes, que são, como a gente falou, a economia tem suas próprias palavras, tem seu próprio idioma, e ele vem traduzir essas palavras. Então é um livro muito importante para consulta, que com certeza todo economista precisa ter. Porém, todas as pessoas interessadas em entender economia é um livro de suma importância. Para quem não quer desembolsar aí uma grana alta adquirindo esse livro, porque ele é um pouco mais caro, tem a versão no Kindle, que é bem mais em conta, com certeza. E que também é só você digitar lá a palavra que você quer saber a significação e ele já direciona para a palavra, ou pelo menos para a letra inicial, e aí você procura a palavra e já encontra a significação e a significação de palavras parecidas ou de termos parecidos. Então, esse, para quem quer se aprofundar mesmo nas questões econômicas, ele é de suma importância. Você tem que ter na sua prateleira para consultar constantemente, com certeza, né? Que vai ser de uma relevância muito grande, tá? E a última indicação que eu gostaria de fazer que é o livro que eu tenho aqui, além do dicionário de economia, que eu tenho em mãos mesmo, que, como eu falei, tem várias correntes teóricas. Na aula passada eu indiquei bastante a corrente teórica marxista. Continuo recomendando que vocês leiam sobre o marxismo-comunismo. E hoje também eu vou recomendar que vocês leiam mais sobre Keynes, né, sobre o keynesianismo e sobre o pós-keynesianismo ou neo-keynesianismo, que ele fala bastante sobre a teoria macroeconômica. Então tem a teoria microeconômica, que trata mais do âmbito das empresas, e a teoria macroeconômica, que trata mais do âmbito dos países, do âmbito mais globalizado. E é uma teoria muito aplicada em diversos países, assim como também o liberalismo, né? São teorias opostas, keynesianismo e o liberalismo. Então eu super recomendo que vocês leiam, né? Tem duas correntes teóricas que eu recomendo que vocês leiam, que vocês se aprofundem mais para entender. Dentre tantas correntes teóricas da economia, seria o marxismo, que eu já indiquei na aula anterior, e hoje eu também deixo a indicação do keynesianismo, tá? Porque já que né, a gente resumir aí e estudar algumas correntes em específico, essas duas correntes são mais interessantes para a gente poder começar a entender melhor sobre a teoria econômica e depois a gente expande para as demais correntes, tá? Bem, gente, é isso, tá? Isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, os livros que eu gostaria de sugerir. Lembrando que a teoria econômica ela é muito vasta, muito ampla. Nós precisaríamos aqui de uma série de aulas para poder falar só sobre introdução à economia. Apenas uma aula de 30 minutos não é suficiente para a gente falar sobre esse tema tão rico, tão amplo, mas aqui é somente para
começar a aguçar o interesse, a curiosidade de vocês, fazer algumas indicações para que vocês procurem por si mesmos, estudar mais, ir além e procurar se interessar mais por esse tema que é tão importante para todos nós, ainda mais nesse momento que nós estamos no nosso país e no mundo, tá? Lembrando que essa aula vai ficar aqui no Insta só até o final de semana e depois eu vou subir lá para o meu canal no YouTube e vocês vão poder acessar e continuar assistindo por lá, tá bom? E na próxima quarta-feira, às 19 horas, nesse mesmo horário, nós vamos ter mais uma aula sobre um outro grande tema. Então, não percam e eu espero vocês. Até lá!